Bom, então, como íamos dizendo, não é? Esse concordismo, essa tentativa, não é? Frustrada, obviamente, não é? de concordismo entre os saberes, entre o saber filosófico, científico, religioso, etc., ele constitui realmente uma ignorância radical, radical no sentido de raiz de toda a ignorância, uma ignorância primordial, porque é impossível, não é? Isso deturpa todos os saberes, inclusive o científico. Né? E por que esse reducionismo ao científico acaba conduzindo a essa confusão entre essência e acidente? Porque exatamente o objeto da ciência, o limite da ciência, ele está no estudo do fenômeno, daquilo que é palpável, daquilo que é mensurável, daquilo que é quantificável, daquilo que é decodificável, daquilo que é descritível. Não é? Então, a ciência ela tem essa limitação. Ela trabalha nesse campo. E por isso ela não tem condições de proceder para além do acidente. Para o campo, por exemplo, metafísico, para o campo do ser. Ela não tem como atingir isso. Não é? Ela não tem os instrumentos para isso. Há cientistas que, quando falam da metafísica, por exemplo, falam, né, como uma coisa esquisita, uma coisa estranha. É claro, eles não conhecem. Eles ignoram. Eles não têm a menor formação. Eles vão se meter, às vezes, a falar de teologia, onde eles não têm conhecimento algum e só falam besteira, porque estão se metendo onde não são chamados, onde eles não conhecem. Né? Mas é que essa ideia de que o saber científico é o único e que ele está num pedestal traz junto com ela uma megalomania. E não, se eu tenho saber científico, por exemplo, eu sou um biólogo, então eu obviamente que é lógico que numa questão teológica eu vou dominar tudo, mesmo sem nunca ter lido um livro de teologia. Porque isso aí é besteira, isso aí eu domino, eu leio 2, 3 linhas da Bíblia, eu invento alguma coisa, dou ao Corão, e aí eu sei de tudo. É claro que não. Cada saber tem seu valor, cada saber tem a sua própria natureza, e as pessoas, para poderem falar nesses saberes, elas têm que conhecê-los. Né? Mas isso ocorre de a ciência, esse cientificismo, ele exercer uma força tão grande que os outros saberes acabam se subordinando a ele, né? E aí ocorre essa situação esquisita em que se confunde coisas básicas da filosofia, por exemplo, como essência e acidente, em que se fica só no fenômeno, porque é natural das ciências que elas analisem apenas o fenômeno e não o ser em si. Não é? E aí acontece esse tipo de monstruosidade. Bom, e qual seria uma outra opção? Né? Bom, como eu demonstrei aqui, ora eu era o ovo, eu era o embrião, eu era o feto, eu era o menino de 3 anos e sou eu hoje, é a mesma pessoa, a mesma identidade. Né? Claro que há mudanças fenomenológicas, claro que há mudanças intelectuais, é claro que há mudanças cognitivas, é lógico, comportamentais, etc. Né? Mas há uma mesma identidade, há uma mesma essência sempre. Né? O resto é acidente. Bom, se é dessa forma, né? Isso também acontece, por exemplo, não é um exemplo muito comum, muito corriqueiro, da semente da árvore. Olha, eu tenho uma semente, depois eu tenho uma árvore. A semente, a árvore, ela é, para usar uma linguagem aristotélica, aí, ela é a árvore em potência, né? Mas se eu corto a potência, eu não tenho a árvore, não é? Eu não tenho o ato. Não é? Se eu destruo a semente, eu não tenho a árvore. Portanto, a árvore está na semente. Eu não posso negar isso. É absurdo negar isso. Veja só. Um experimento. Vamos começar pela árvore, que é mais fácil. Digamos que a ecologia, os movimentos ecológicos, eles ganhem uma dimensão assim incrível e realmente se consiga
que no mundo inteiro, a partir de hoje, não se corte mais uma única árvore. Nenhum vegetal, mas nenhum pé de alface. As pessoas, ao contrário de serem vegetarianas, elas agora não comem vegetais mais, tadinho dos vegetais. Né? Eles têm direito à vida, etc. E então ninguém, nem mesmo um pé de alface, tira do lugar mais. Nunca mais ninguém vai cortar uma árvore, um vegetal, nada. Só que nós vamos destruir todas as sementes que surgirem. Não vai sobrar uma única semente. Apareceu semente, destrói a semente. Apareceu semente, destrói a semente. Não deixa germinar. O que vai acontecer dentro de algum tempo? Não vai ter vegetação mais. Um deserto gigantesco. Isso só ocorre por quê? Porque a semente é a árvore. A semente é o vegetal. Outra experiência agora então. Digamos que daqui para frente, agora um outro grupo, são os pacifistas. O pacifismo, ele ganha uma aderência tão grande, nós passamos a viver num mundo onde não há mais nenhuma espécie de violência. Ninguém agride ninguém, muito menos mata, não há morticínio, não há nada, chacina, coisa nenhuma, genocídio, acabou tudo, guerra, nada. Bandidagem, não tem mais nada. As pessoas vivem numa paz completa, é uma beleza. Né? Bom, tudo bem. Mas só que toda vez que uma mulher engravidar, você retira o ovinho lá, já na fase ovular, retira, destrói. Retira, destrói, retira, destrói. Vai fazendo isso. Dentro de algum tempo, não vai haver um único ser humano andando pela face da Terra. Agora, veja por quê. Porque no ovo está a essência da humanidade. Porque se fosse um mero acidente, você eliminaria, não aconteceria nada. A humanidade continuaria. Não, mas se eu elimino o ovo, a humanidade desaparece. Assim como se tivessem me destruído quando eu era um ovo, eu desapareceria. Por quê? Porque aquilo é essência, não é acidente. Quando eu elimino algo que é acidental, o essencial permanece. Agora, o contrário, não. Então, é muito óbvio, não é? Que há uma confusão de essência e acidente. Não é? Eu tenho que, então, ver essas questões com o ser em si. Não é? O ser das coisas. Não é? O ovo é um ser humano, já. Não adianta querer dizer que não é. Porque se nós eliminarmos todos os ovos dos úteros das mulheres, o que vai acontecer com a humanidade? Vai desaparecer. Portanto, num ovo está a essência da humanidade. Veja bem, ovo humano. Não é? Porque do jeito que a coisa anda, daqui a pouco estão comparando um ovo humano com um ovo de pato, de galinha ou de qualquer coisa semelhante. Bom, eu queria fazer essa introdução. Não é? E agora vamos entrar na questão específica aqui tratada nesse livro que eu já falei com vocês. Direito do homem a rejeitar a paternidade do filho nascido contra sua vontade. A igualdade na decisão de procriar, de Jorge Martins Ribeiro, da editora Coimbra, de Portugal. Bom, o que aconteceu? Em Portugal, razoavelmente recentemente, foi aprovada uma legislação permissiva do aborto até a 10ª semana de prenhez, ou seja, 2 meses e meio, mais ou menos. Bom, a mulher então passou a ter direito à interrupção voluntária da gravidez, aborto, né? Até a 10ª semana. Quer dizer que a maternidade passou a ser para a mulher claramente uma opção, mesmo que ela engravidasse. Né? O que acontece do outro lado? E isso certamente me parece que é algo, como eu disse no início, não previsto pelos movimentos de direito e defesa das mulheres. O fato de uma mulher ficar grávida e poder abortar passa a gerar no mundo jurídico uma discussão em torno do direito do homem também à negativa da paternidade.
Quando eu falo negativo da paternidade, eu não estou falando negativo da paternidade de tentar provar que eu não sou o pai daquela criança, não é isso. Isso existe, isso nós estaríamos falando de ação de investigação de paternidade que existe no mundo inteiro. Isso não é novidade alguma. Estou falando de, não, o filho realmente, biologicamente é meu, mas eu não quero ser o pai dele. E eu não vou ser o pai dele. Um direito de se negar a ser o pai de alguém que você admite ser o pai biológico. Essa é a questão, que não se imaginava antigamente. Num país como o Brasil, onde o aborto é crime, torna-se um tanto quanto impossível levantar essa questão. Por quê? Porque eu não posso, eu tenho uma relação sexual com uma mulher. Ela engravida. Ela me comunica que está grávida. Eu digo para ela que não quero filho. Eu posso dizer para essa mulher, olha, eu não quero filho e você vai abortar. Não posso. Pelo menos legalmente eu não posso fazer isso. A lei brasileira não me permite. Porque ela não pode praticar o aborto. Eu não posso mandá-la praticar o aborto. Eu não posso sequer pedir para ela fazer isso. Porque se eu pedir ou se eu mandar e ela fizer, eu sou no mínimo partícipe, se não, segundo a teoria chamada domínio do fato, eu sou um coautor do crime de aborto que ela praticar. Então, eu não posso exigir que uma mulher aborte, porque eu não quero ser pai. No Brasil eu não posso. Então, se essa criança nasce, ela não tinha o direito de abortar, coitada. Então eu tenho que arcar junto com ela com a criação dessa criança, sob o ponto de vista afetivo, sob o ponto de vista de convivência, sob o ponto de vista de formação, sob o ponto de vista inclusive de manutenção financeira. Sou obrigado a isso. Mas o que eu posso fazer é questionar se eu sou realmente o pai, mas provado que eu sou o pai, acabou, não tem conversa. Agora, quando uma legislação permite o aborto, bom, então a mulher lá em Portugal, ela chega lá para o português e diz assim, olha, eu estou grávida. Ele fala para ela, olha, você tem o direito de abortar, portanto eu quero que você aborte, porque nós estamos aí dentro das 10 semanas, você vai abortar, porque se você levar adiante essa gravidez, eu não vou ser o pai da criança. Já se levanta essa possibilidade. Por quê? Porque ela pode abortar. Se a mulher, mesmo com esse aviso, tem a criança, bom, a partir dali ela vai ter que se virar sozinha com a criança. Ela vai ser mãe da criança, ela vai sustentar a criança e aquele pai, ele não vai ter nenhuma obrigação com essa criança. Por quê? Se de um lado a mulher tem o direito de escolher entre a maternidade ou não, mesmo engravidando, o homem também, mesmo numa situação de gravidez, tem que ter igual direito de negar a paternidade. Não, mas está havendo aí uma diferença. O homem e a mulher têm que ser tratados diferentemente. Sim, é verdade. Existem diferenças óbvias, graças a Deus, não é? Entre os homens e as mulheres. Não é? Mas, veja bem, se nós estivéssemos falando sobre a possibilidade de um homem, mesmo em Portugal, por causa dessa possibilidade do aborto, ele impor, determinar, obter uma ordem judicial para obrigar uma mulher a abortar, isso seria impossível. Não é sustentável juridicamente, moralmente, de jeito nenhum. Por quê? Porque é da natureza, há uma diferença de tratamento? Ele não pode obrigar a mulher a abortar. Mas aí a mulher vai ter a criança contra a vontade dele. E ela vai poder ter. Mas aí está desigualdade. Mas é uma desigualdade justificada. Justificada pela natureza, não é nem pela lei. A questão é a natureza. O homem não fica grávido. Agora, a mulher fica grávida. A criança está dentro dela. E eu não posso obrigá-la a retirar essa criança contra a sua vontade. Né? Isso seria uma crueldade. E isso não poderia ser abrigado pelo direito, pela moral, por nada. Né? Então não tem como. E é um tratamento, então, que é diferenciado. O homem aqui leva uma desvantagem, mas é uma desvantagem que foi a natureza que criou. O direito não pode fazer nada. Agora, esse direito da mulher de abortar, ele é dado por uma norma legal. Porque o normal era, pela natureza, ela deveria levar a gravidez normalmente.
Bom, mas é dado esse direito de até o 10º mês ela abortar. Bom, ela vai lá e aborta. O homem não queria, tá tudo bem, eles vão ficar bem, só o coitado do feto lá que está morto, destruído. Ela leva adiante a gravidez mesmo contra a vontade do pai. Bom, agora nós estamos numa situação de igualdade total. Por quê? Porque a mulher somente teve essa criança porque quis. Ela poderia não ter levado adiante a gravidez. Então ela resolveu ter. Tudo bem, direito à maternidade ela tem. Ela tinha o direito de negar e abriu mão. O homem tem o direito à paternidade. Então, se ele quiser, por exemplo, a mulher não quer dar direito a ele de visita, reconhecimento, ele pode obter. E tem o direito à não paternidade também. Ué, se a mulher tinha o direito à não maternidade, ele tem o direito à não paternidade. E nesse caso, não há diferença entre os dois. Porque a criança nasceu, não vou interferir na natureza da mulher. A criança já está nascida, o homem agora tem o mesmo direito que ela detém de negar a paternidade da criança. Negar no sentido, não é meu filho biológico, mas eu não quero aproximação com ele, eu não quero cuidar financeiramente, ela que cuide. Então veja só, quando eu digo que os movimentos de defesa dos direitos das mulheres, não, eu acho que não previram isso, eu creio que não. Porque é um tiro no pé. Toda a cobertura jurídica de direitos que a mulher e a própria criança tinham, acabam indo por terra com esse direito ao aborto que a mulher adquire. Pressupõe-se que movimentos feministas de defesa do direito das mulheres, eles procurem conceder mais direitos, mais privilégios para as mulheres, não retirar direitos, mas acabar retirando. Por outro lado, cria uma situação monstruosa em que, contra a natureza, é possível hoje que um homem, ele que é naturalmente pai de uma criança, ele possa tornar isso objeto de vontade. Então algo que é da natureza se torna objeto da vontade humana. Quer dizer, não, eu sou pai, mas não quero ser pai, então eu não sou pai. Eu determino se eu sou pai ou não da criança, por minha vontade própria. Tudo bem, há uma inclusive nesse livro que eu estou tomando por base, há uma discussão acerca da utilidade, não é? De se forçar isso através de lei. Né? Mas não se pode impor afeto, impor a condição de ser um bom pai através da lei, através do poder judiciário, da polícia. É lógico que não, é claro que não. Não é? Mas veja, o lado contrário é que você tenha uma lei onde a maternidade natural possa ser simplesmente renegada e, por outro lado, a paternidade natural possa ser simplesmente renegada sob os auspícios do sistema jurídico. Isso viola a natureza. Agora, ter bons pais, boas mães, maus pais, péssimas mães, isso ocorre. E aí então é que o direito pode vir para tentar corrigir essas distorções que eventualmente ocorram. Agora, o que é monstruoso é que a ordem jurídica, ela em si, traga a possibilidade de um aviltamento da natureza humana a tal ponto em que uma mulher possa negar a maternidade natural dela e um homem possa negar a sua paternidade. Acontece que uma coisa conduz à outra, uma imoralidade conduz à outra, um mal conduz ao outro. Infelizmente, não é? No Brasil, como eu disse, nós não teríamos condições de ter um raciocínio desse, a não ser que daqui a um tempo realmente prospere a liberação do aborto, como aconteceu em Portugal. Essa questão vai ser discutida com certeza no Brasil também. Não é? E aí nós vamos ter essa repetição, essa criação em série de imoralidades, de monstruosidades. Né? Num livro
em que eu analisei a questão dos crimes contra a dignidade sexual, que é esse livro aqui, Crimes contra a Dignidade Sexual, Temas Relevantes, da editora Juruá, eu abordei a questão do aborto legal quando a mulher é vítima de estupro, né? Obviamente, né? Faz parte da temática. Bom, o que acontece hoje? Sob o nome iuris estupro, está hoje também abrigado o antigo atentado violento ao pudor. Antigamente a mulher não podia estuprar o homem, isso era impossível, né? Mas hoje pode haver um estupro em que o sujeito ativo é a mulher, o sujeito passivo é o homem. Veja bem, se desse estupro resulta a gravidez da estupradora, primeira indagação que deve ser feita: a estupradora pode valer-se do direito ao aborto legal porque a gravidez dela resulta de estupro? E é isso que está na lei, no chamado aborto sentimental, humanitário ou ético? A resposta para esse caso não é difícil. A resposta, obviamente, é não, até por uma análise histórica. A gente não pode ficar na interpretação meramente gramatical da lei. A gravidez resultante de estupro é legal. Bom, peraí. Por que foi criado? Visando a mulher vítima de estupro. Tanto que, na época que isso foi criado, não existia mulher estupradora. O estupro era cometido somente por homem, era um crime próprio. Então, essa benesse é só para a mulher estuprada, não a estupradora. Não é? Ela não pode se valer dessa benesse. Seria mesmo um cúmulo, não é? É um princípio geral de direito. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Um ato ilícito não pode gerar direitos para quem o pratica. Pode gerar direitos para quem sofre o ato ilícito, é claro. Aí nós temos até a ação civil ex delito e dentre outras ações indenizatórias, etc. Né? Mas um ato ilícito não pode gerar direitos para aquele que o pratica. Isso é uma norma geral, é um princípio geral do direito, não é só do direito penal. Então, claro, se a mulher pratica um estupro, ela engravida, isso não pode gerar para ela o direito de abortar. Lógico que não. Né? Então, essa questão até é fácil de solucionar. Né? Mas tem uma outra questão mais complicada. Ela não pode abortar, então essa criança vai nascer. A criança nasce, agora ela ingressa com ação contra o estuprado, pedindo alimentos para a criança. E aí? Bom, teriam algumas possibilidades. O estuprado poderia pedir a guarda da criança no judiciário, aliás, deveria fazer isso, porque a criança não deveria ficar com uma mulher dessa, né, que sai estuprando os outros, ela deve ser maluca, então não deve ter a menor condição de criar adequadamente uma criança. Então, realmente, ele devia pedir a guarda, ele não vai pagar pensão nenhuma, do ponto de vista financeiro, vai ficar com a criança. Mas essa questão, se a gente pensa somente nesse aspecto, está pensando só por um aspecto quase que financeiro. Aqui há também a questão dos interesses da criança. Né? Como eu já mencionei, não deve ficar com uma mulher dessa, deve ficar com um homem desse. Mas e se ele não quiser? Ele foi vítima de um crime. Ele não quer ficar com essa criança. Ele não quer também pagar pensão. Ele não quer ter nada a ver com essa criança. Será que ele teria esse direito? Numa primeira análise nesse meu livro, em alguns artigos jurídicos que eu publiquei na época, eu entendia, num primeiro momento, que infelizmente não teria como fugir, porque a criança é inocente, ela não tem absolutamente nada a ver com os erros da mãe e com a vitimização passada do pai. Ela não pode pagar por isso. Não é? Mas, analisando a questão sob um prisma estritamente jurídico, do direito de igualdade entre homens e mulheres, nesse caso, onde não há juridicamente uma motivação razoável para que haja distinção, para que haja discriminação, eu começo a mudar um pouquinho meu pensamento. Eu pretendo escrever um trabalho, além desse vídeo, sobre toda essa questão e, inclusive, adentrar nesse questionamento brasileiro. Revendo, inclusive, minha posição. Porque, veja bem, se a mulher estuprada ela tem direito ao aborto legal,
Ora, o homem estuprado, é claro que não pode ter direito a obrigar a mulher estupradora a abortar. Isso seria uma coisa cruel que não é possível, né? Aliás, a Constituição brasileira proíbe penas cruéis, então não daria. Mas ele deveria ter o direito de se negar à paternidade. Sob o ponto de vista financeiro, afetivo, de convivência, etc. Ele pode inclusive ser um sujeito casado que não quer convivência mais com essa mulher, proximidade com ela. Ele vai lá visitar a criança, pode ser estuprado por ela de novo, pelo amor de Deus. Não é? Então, é uma questão que eu acho que pode ser repensada sob o ponto de vista jurídico do princípio da igualdade, onde você aplicaria para esse homem com relação, não a obrigar, obviamente, a mulher a abortar, de jeito nenhum, mas com relação a ele não ter a obrigação de assumir a paternidade, a não ser que voluntariamente. É uma questão a ser pensada, é uma questão que eu estou colocando para mim mesmo, não é? Para ser repensada, mas realmente sobre um prisma estritamente jurídico, me parece, principalmente à vista das construções jurídicas que vão surgindo nos países que liberam o aborto, me parece que o caminho mais correto seria mais para esse lado, né? Sobre essa temática, né, da negativa da paternidade do homem estuprado, né, ele poder negar-se a essa paternidade, o que seria da criança? A criança seria responsabilidade da estupradora. Se foi um fato isolado e tal, ela criaria a criança. Se ela é maluca, se ela é uma pessoa sem condições, então caberia ao Estado, a uma família adotiva, a criação dessa criança, obviamente, porque ela é uma pessoa que não tem condições. A coisa teria que ser resolvida nesses termos, né? É claro que, agora voltando, né, àquela questão que a gente falava dos saberes, filosófico, religioso, o senso comum e o científico. Eu estou falando esse tipo de solução num sentido estritamente científico. Que ciência? Ciência do direito, princípio da igualdade, essas coisas. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, eticamente, dentro da filosofia, no aspecto ético. Bom, então eticamente, veja bem, até mesmo a mulher estuprada, eticamente, o mais correto, por respeito à vida e à não punição de um inocente, seria que ela mantivesse a gravidez até o fim. Sob aspecto religioso, a mesma coisa. Depois ela deveria, inclusive, cuidar da criança como um filho dela. No máximo, se ela não quisesse dar para adoção. Bom, mas isso é dentro de um outro saber, né? Ele pode trazer uma outra solução. Seria, a outra questão seria exigível que dentro do campo da ciência jurídica houvesse uma lei impondo isso à mulher? Aí é a questão. E é daí que surge o aborto legal no caso de estupro, né? Exigir isso legalmente da mulher talvez seja um abuso, não é? Talvez seja inumano, talvez seja inexigível uma conduta diversa da mulher. É outra questão, né? Mas o saber religioso, o saber ético, filosófico, ele pode dar outra solução à questão. O pai, a mesma coisa. O que seria eticamente melhor? O mais correto seria que ele buscasse a guarda dessa criança, cuidasse dessa criança, que afinal de contas, por linhas tortas ou não, é filho dele, e o afastasse ou o protegesse dessa mulher criminosa, estupradora, maluca, e cuidasse dessa criança. Isso seria o ideal, do ponto de vista ético, não é? Do ponto de vista religioso, não há a menor dúvida, não é? Agora, é exigível isso juridicamente, no campo científico? É exigível isso de um homem comum? Vamos falar assim, em geral, talvez não seja exigível, não é? E por isso, dentro de um critério de princípio da igualdade estritamente jurídico, científico, dentro do saber científico estrito, então você poderia pensar que esse homem então poderia negar-se à paternidade dessa criança, né?